Glória a Deus. Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor nos guie na direção da sua palavra, por aquilo que Deus tem nos dado de revelação diante das Escrituras. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Glória a Jesus. A partir do versículo 9, Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 9, estaremos lendo ali no telão com os irmãos. Aqueles que quiserem nos acompanhar lá em cima ou na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim, Hebreus, capítulo 6, versículo 9: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelos que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para ele é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como um precônsul, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que lemos, é sobre ela que estaremos meditando, sobre tua palavra. Que assim o Senhor nos dá graça do bom entendimento, para assim, meu Deus, podermos continuar esta caminhada que é árdua, mas que tem grande avultado galardão. Que o Senhor nos abençoe segundo a tua rica misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele estava alertando, aquele povo ou aquela igreja de um grande evento que já estava acontecendo, como está acontecendo nos nossos dias de hoje. Um grande evento que as pessoas estavam ouvindo, já estava demandando, muitas pessoas estavam demandando desta caminhada, ou desistindo do processo desta caminhada, pelas dificuldades, limitações, mas não só por isso, também por aquilo que eles estavam ouvindo. Nós poderíamos aliar essa carta a vários eventos das Escrituras, onde diz que a parte do sofrimento foi usada, mas a parte do sofrimento não tinha muita força contra aquela igreja que tinha tão grande testemunho de pessoas que praticamente perderam vidas por causa desta caminhada, por causa desta fé. Então vamos olhar por esta parte aqui, começando do versículo 9, como é importante nós observarmos que prevalecer naquilo que nós começamos deve ser o ideal. Eu louvo o Senhor Jesus Cristo, porque o chamado de Deus na nossa vida não é simplesmente para a nossa salvação apenas, mas era para a nossa salvação e fazer parte
de todo esse trabalhar, aonde Deus é o construtor desta obra. Mas Deus, Ele te convoca, Ele te chama, e uma desse chamado é o mesmo que Deus chamou e levantou esse escritor, né, para motivar, incentivar aquela igreja a perseverar. Então Ele está falando primeiramente a um grupo de pessoas que era leitor daquilo que Ele enviava, porque quando Ele diz, o primeiro fato dele dizer que aquele povo que estavam com Ele era aquele povo que cria, ou aquele povo que estava ouvindo, é que era importante. Então aquelas pessoas que não davam ouvido, ele já ignorava logo de cara aquilo que os apóstolos não somente escreviam, mas também falavam, que é a parte que Satanás mais trabalha na igreja, é fazer com que você não ouça, ou fazer com que você desvie daquilo que você está ouvindo. Eu quero dar alguns exemplos aqui, comparando essa igreja com uma realidade do presente, porque a primeira coisa que nós temos que ver é que Deus fez várias promessas ao seu povo. Algumas delas se cumpriu, mas ainda tem uma promessa a ser cumprida. Talvez seja essa a única e a mais importante de todas as promessas que Deus fez sobre aquele povo de Israel, assim como sobre a igreja. Essa esperança que nos está proposta. Eu quero falar dessa esperança, mas quero falar também do processo que traz essa esperança, para que nós não mudemos o rumo da nossa caminhada por nada, além que aconteça na nossa vida muitas coisas. Quando Deus nos chama, Ele nos dá encargos, responsabilidades, mas também permite lutas, Ele permite desafio, Ele permite que a sua fé seja provada, Ele permite, porque o próprio Pedro diz que a nossa fé é provada como que o ouro é purificado pelo fogo. E é por isso que às vezes muitas pessoas perguntam, mas por que eu estou sendo tão assim, depois que eu me converti, parece que as coisas estão mais difíceis para mim. Depois que eu escutei aquela palavra, parece que as coisas se tornou mais difícil para a minha caminhada. Não é que as coisas se tornou mais difícil para você. Não é que as coisas se tornam mais difícil, é que as coisas se tornam realidade. Eu falava evangelizando um senhor sobre isso. Eu ainda disse para ele sobre essa questão. Eu falei, se eu não tivesse algo que Deus propôs para mim numa eternidade, ou algo que está no seu futuro, algo que Deus prometesse para mim, ou algo que Deus me desse para mim com certeza, para que eu pudesse acreditar e embasar, eu seria o pior homem na face da terra. Eu não queria ser um bom homem. Eu não queria ser um bom homem se Deus não tivesse me dado uma promessa. Porque nós vivemos num mundo de ingratidão, de coisas terríveis acontecendo. Você gostaria de ser um homem bom se você não tivesse uma promessa? Mas não só uma promessa há para o futuro, mas também um juízo. Então quando eu olho para o futuro, eu tenho uma promessa, e quando eu olho para o futuro, eu sei que há um juízo. Eu sei que um dia Deus vai dar a cada um segundo aquilo que nós fizermos através do corpo, aquilo que nós fizermos na nossa vida diária. Então, sabendo Deus que nós temos tantas limitações e dificuldades, Ele fez essa promessa lá atrás a Abraão. Primeiramente, quantas promessas que o povo de Israel obteve? Uma, Abraão obteve quando Deus falou que daria a ele um filho, sendo a sua mulher estéril, e Deus deu o filho, uma das promessas. Mas aqueles homens criam que aquelas promessas que estavam se cumprindo no presente século, ainda eram fútil e fraca, porque eles morreriam. Pensa você, eu gostaria principalmente que os pais e mães que aqui estão, né, que a gente sempre olha por um ângulo, né, talvez errado, mas a gente acreditamos que sempre os mais velhos vão morrer primeiro, mas hoje está quase impossível de acreditar nisso, porque tantos jovens estão morrendo hoje. Mas pensam, se não houvesse uma promessa na palavra de Deus, aonde Deus preparasse para você um novo céu, uma nova terra, ou um lugar aonde Ele preparasse para aqueles que crescem nele, estivesse. O que valia nós viver nesse mundo? Pense para você ver. Olha o orgulho que há no coração das pessoas. Você gostaria de tentar ainda ser uma pessoa? Portanto, o Senhor, que eu conversava com ele, eu dizia exatamente essa frase, e aí ele disse para mim, eu não queria ser um homem, eu queria ser um homem pelo menos bom, porque senão eu poderia ser preso. Eu falei, mas você não é. Eu falei, você não é um homem assim. Pelo contrário, você é um homem que não acredita nessa verdade, porque se você acreditasse nessa verdade, você mudaria a sua vida.
Se você acreditasse nessa verdade, você teria um temor de Deus no teu coração, e você aceitaria o único perdão que Deus trouxe para toda a humanidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e investiria toda a caminhada e toda a perca da tua vida, ela teria um sentido útil e verdadeiro, porque você deixaria de todas as coisas que hoje você faz com orgulho, você deixaria ela, porque você sabia que essas coisas desagradam a Deus, e que esse Deus que você está desagradando é o Deus que irá julgar toda a geração no seu futuro. Irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho o maior temor. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para cá, eu vejo aqui logo no versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que nós começamos, nós devemos continuar. E eu lembro que quantas oportunidades eu tive não só para desistir. O diabo tentou me fazer desistir, né? Quando muitas vezes ele vem me tentando me tirar de todos os jeitos do caminho do Senhor, me fazer desistir por propostas, por benefícios que me fizessem agradável ao mundo, me fez obter empregos com recurso, me colocou em oportunidade de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para minha família. Então várias coisas veio. Você poderia dizer assim: mas por que você abandonou? Porque o custo disso estava me afastando de eu falar daquilo que eu falo hoje. O custo disso me manteria longe do processo de anunciar. O custo seria único: eu tinha que me afastar daquilo pelo qual Deus me chamou. E você acha que eu não tentei? Eu fui para fora, trabalhei por um longo período fora, mas Deus foi tão bom comigo que aquilo que Ele fez com Jonas, Ele fez comigo. Com Jonas, Ele deixou o peixe o engolir. Com Jonas, Deus não deixou ele permitir a ir, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E comigo, Deus me meteu uma enfermidade na minha vida, incurável. E lá no meu trabalho eu fiz um juramento para Deus, que eu nunca mais, se Ele me tornasse a trazer e me desse a oportunidade, fiz a oração de Jonas, se Deus tivesse misericórdia de mim, eu nunca mais deixaria de servir Ele, por bem algum material, que eu passasse qualquer dificuldade na face da terra, mas que Ele me desse o que comer, o que vestir, eu estaria com isso contente, e serviria a Ele todos os dias da minha vida, por aquilo que Ele precisasse. E o diabo me tentou de tudo quanto é jeito, e Deus permitiu. Ele me tentou de tudo para me fazer desistir, e ele não conseguiu, nessa área não. Mas o inimigo, ele não para, e Deus permite, porque eu estou dizendo, a nossa fé ela é provada. Quando você está no caminho, o inimigo quer te tirar é da caminhada, irmão. O que o inimigo faz, deixa eu deixar bem claro para os irmãos, quando você lê a caminhada do povo no deserto, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar 3 caminhos que aquele povo encontrou naquela caminhada. E Judas fala sobre isso: lutai pela fé que uma vez foi vos dada. E ele vai falar: escaparam do caminho de Caim, que é o caminho do homem, da sua própria vontade, mas caíste no caminho de Coré, que era a caminhada que eles estavam fazendo quando Coré rebeliou contra a liderança de Moisés. Ou vocês podem cair no caminho de Balaão, aonde o lançar tropeço na pessoa que está no caminho, para que aquela pessoa, o próprio Deus, destrua ela no meio da caminhada. Por causa disso você vai ver que a própria palavra de Deus diz que muitos já morreram, muitos já partiram, e outros estão como num centro religioso amarrado e preso, mas não conseguem vivenciar a palavra de Deus. E aqui então o escritor está alertando aquele povo com esperança de que eles estariam ouvindo ele dizendo, o texto que nós lemos diz assim: mas de vós, amados, esperamos melhores coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e trabalho, da caridade ou do amor que para com seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda serve. Em toda a minha caminhada nunca deixei de ser fiel,
Nunca deixei de ser bênção, nunca deixei de ouvir e nunca deixei de apoiar, a não ser quando as coisas não caminhavam de acordo com as Escrituras. Porque eu aprendi uma coisa: Coré não, Caim não, e Balaão não. Essa é a palavra que a palavra de Deus nos dá. Esses caminhos é os caminhos que levou o povo a ser caído no deserto, e morreram e pereceram. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, diz que aquilo foi deixado como figura, porque hoje o que vai acontecer é a mesma coisa na nossa caminhada. Eu estou aqui hoje, o inimigo ele vai fazer de tudo para fazer eu desistir, mas a palavra aqui no próprio Hebreus diz para nós: mas vós, com joelhos desconjuntados, mãos enfraquecidas, erga-te, porque atrás de você vem pessoas mancando ou manquejando. Se você parar, então ele está dizendo aqui para aquela igreja: vocês não podem desistir agora. Vocês não podem desistir agora. Por quê? Porque vocês precisam fazer aquilo que foi começado. E em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz que se eu desistir de continuar abençoando, se eu continuar deixando de servir, tudo o que eu fiz será em vão. Porque necessita de perseverança para continuar. E quantas vezes o inimigo quer chegar e fazer você desistir? Quantas vezes o inimigo quer chegar e fazer você parar? Ele quer exatamente isso, e por isso que Deus vai permitir que coisas aconteçam na tua vida, para que você desestimulem, para que você tente parar, ou para que você mude o seu jeito de ser, para que você desista. Desistir da caminhada, irmão, não é deixar de vir à igreja. Desistir da caminhada não é desistir de louvar, não é desistir de adorar. Desistir da caminhada não é desistir de se pregar, não é desistir de fazer isso. É quando você desiste da visão da promessa e do seu trabalho. Porque quando você entra, você tem a responsabilidade. Eu disse isso para um irmão, infelizmente não entendeu nada, isso que me entristece, não entendeu nada. Mas eu disse: se você errar estando na caminhada, eu disse isso para uma irmãzinha que está aqui hoje também, se você errar estando na caminhada, por qualquer motivo que você for surpreendido, em Gálatas 6 diz: encaminhe o tal com mansidão, para que não se perca e nem desista. Então nós vamos fazer isso sempre. Mas uma coisa é que caminhar e carregar o fardo é porque nós estamos na mesma caminhada, seguindo o mesmo rumo. Talvez você pode cair e tropeçar em alguma coisa, e a sua carga pode começar a se tornar difícil para você carregar. Lembra o povo no deserto, caminhando com aquelas cargas todas? Aqui é um exemplo, é uma figura. E Paulo cita isso em Gálatas. E você começa a carregar a carga, de repente o irmãozinho mais velho está pesado o que ele leva, e você encosta do lado, e por alguns tempos você põe aquilo junto com a tua e carrega para ele, até que ele restabelece a força e você devolve a carga a ele, para que ele siga a viagem, porque você já tem a tua, e cada qual deverá levar a sua própria carga. Mas era um exemplo para que nós pudéssemos olhar. Então nessa caminhada, quando você desiste de apoiar, quando você desiste de ajudar, quando você desiste, você está sendo um instrumento contrário para desmotivar aquele que está caminhando. Mas graças a Deus que tudo isso é uma prova. Tudo isso é prova da nossa fé. Você vai continuar na caminhada ou você vai desistir? E quando eu li a carta de Coríntios, eu vi Paulo ser desprezado por irmãos, por pessoas. Eu me vi que eu era bem menos do que ele, e muito menos do que ele, e aprendi com aquela lição, que independente de qualquer coisa, eu tenho que continuar, porque a palavra me ensina que eu não posso desistir. Desistir, irmão, é quando você começa a parar e pensar em você. Eu tenho possibilidade, como qualquer um, de viver uma vida melhor, material, mas eu tenho nojo dessas coisas, de verdade. Se ela me atrapalha, se ela não deixa eu te beneficiar,
se ela não deixa eu estender a mão, se ela me atrapalha eu de prosseguir, se ela me atrapalha eu de fazer o que Deus colocou na minha vida. Então eu não desisto porque eu sou incapaz, mas pelo contrário, é porque eu tenho temor desta verdade, que se eu desistir, se eu recuar, Deus não tem prazer na minha alma. Recuar não é parar de servir Jesus, recuar é parar de contribuir e de ajudar, independente de qualquer coisa que você faz. Porque o inimigo vai fazer de tudo para fazer você desistir desta esperança que lhe está proposta. Pelo sentimento, pelo prazer, pelo presente século, talvez por te injuriarem, ou por tentarem te derrubar. Quantas vezes eu fui traído dentro da igreja por pessoas que achavam e pegavam e não dizimavam porque eu comprava um relógio, se eu comprava um tênis, se eu comprava um sapato. Hoje eu carrego um espinho, meu filho não arruma serviço nem a pau, está aí, tentou, mandou currículo para a cidade toda, e as pessoas olham, vê esse homem dentro de casa parado, vou sustentar homem dentro da casa, como se meu filho fosse um vagabundo, mas ele não é. A gente carrega pesos como esse, mas eu quero dizer para os irmãos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Volta o Salmos 37 que a Sandrinha leu para nós, porque Deus prometeu que vai tirar esses maldosos do caminho. Deus tirou Coré, Deus tirou Caim, e Deus tirou Balaão, e Deus vai tirar. Mas sabe de onde que vai tirar? Da minha vida? Não, da minha vida Ele não pode tirar, porque isso é prova da minha fé. Mas Ele vai tirar de lá, só um pouquinho mais para cima, versículo 7, se eu não me engano, 6 ou 7, aí no 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por cuja causa que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, ou a promessa que Deus diz. Eu não posso, você está entendendo? Eu não posso olhar para aquilo que nos faz, ainda que você tenta parar ou desistir. Mas lembra, você tem uma promessa. Esse tipo de pessoa não entra lá. Nunca mais sairá lágrima, ninguém tirará uma lágrima mais do teu olhar por te injustiçar você, injustamente. Ninguém mais, irmão, eu posso chorar hoje, mas eu não posso desistir, porque eu tenho uma baita de uma promessa, assim como ela é minha, ela é sua. E é por causa disso que eu não posso vingar, porque a Bíblia diz: deixa a ira e abandona o furor. Então você, em vez de irar, você sofre e traz para dentro de você a dor e o sofrimento daqueles que lhe apontam o dedo e te julgam. Mas uma coisa eu vou sempre ensinar cada um aqui a ser justo diante dos olhos de Deus, ainda que me custe as pessoas nos abandonarem e nos deixarem. Jamais eu olharei por aquilo que me prejudica, mesmo que seja a minha família, a minha honra, ou a minha vida, ou meus benefícios, porque nós temos promessa, irmãos. Olhem para você, pensa, se você não tivesse essa promessa, o que adiantaria você estar aqui? Se você não tivesse uma promessa, o que adiantaria? Mas Deus olha para nós e diz: olha, eu enviei meu filho para te perdoar. Ele morreu por causa de você. Nenhum sacrifício, como nós cantamos, nada paga o amor que nós recebemos. Nada. Eu posso ser o melhor homem, eu não mereceria esse amor. Mas quando Deus nos escolhe, Ele também nos guia e diz: vai.
E nessa caminhada, se eu tenho que comer, 1 Coríntios 11, onde fala da ceia, eu tenho que olhar para o meu irmão, se ele também come. Eu tenho que olhar, se eu estou olhando, se minha casa é beneficiada, mas é do meu irmão, está sendo? Isso não seria justo ao olhar de Deus, se você e o teu irmão caminham junto, e os seus interesses são primeiros, ao invés de você começar a servir o Senhor com aquilo que você devia. Eu coloquei hoje lá no Face, quantos, e essa é a minha oração hoje, amanhã, e não só por mim, mas por todos, que Deus coloque amigos na tua vida, amigos, que quando você estiver precisando, Ele te procure, e te procure até te achar, para te servir, porque servindo você, Ele estará servindo ao Senhor que te levantou e te chamou para fazer. Quando você deixa de fazer, como Paulo disse à igreja, esse homem fez o que era serviço de todos vós. Quer dizer, todos deveriam estar procurando Ele. Muitas vezes nós esquecemos que fazer a obra de Deus não é cultuar o Senhor e agradecer a Deus. Obrigado porque você me deu pão, obrigado porque você me deu a casa, obrigado porque pintamos a parede, porque construímos, obrigado porque eu comprei um carro, obrigado porque eu comprei mais uma calça. Mas eu deveria estar agradecendo ao Senhor por ter sido útil quando encontrei o meu irmão na dificuldade. Eu vou... Abre em Provérbios para mim, por favor. Se eu só achar aqui o versículo aqui certinho, 14:31. Muitas pessoas dizem que o diabo é pai dos pobres. Já ouviu falar isso, irmãos? Você vai encontrar isso na Universal, na Mundial, em vários pastores de prosperidade. Mas eu quero dizer para você, o que é importante é o que a Bíblia nos diz, o que o próprio Deus nos diz sobre o que Ele pensa dos pobres. O que oprime, o que está escrito lá? Olha só, versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. E tem muitas pessoas que dizem que o pobre é capeta, se ser pobre é do diabo. Se ser pobre não, irmão. Isso é uma forma de você tentar ser egoísta. O diabo plantar no teu coração o egoísmo, para você não estender mão, para você deixar o teu irmão abandonado, para você não olhar para ele. Quando você está bem, você dizer: Deus tem me abençoado, ou está cheiroso. Mas se você tem sido abençoado porque você tem abençoado, ou você tem sido abençoado porque você se julga ser um dizimista e um ofertante? Você tem participado das aflições do Evangelho com os que choram? Com os que pregam você tem cooperado? Com os que anuncia, com os chamados de Deus? O que você tem feito? Nós temos que preocupar em ser útil. Ser útil aos mensageiros, aos servos, aos amigos, aqueles que Deus abençoa e coloca na nossa vida. Nós temos que ser fiel. Nós temos que olhar que o diabo vai fazer de tudo para parar isso, mas nós temos que acreditar que o Senhor nos dá graça para vencer tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Não importa o que o homem te faça, tema o Senhor, porque Ele te sustentará nos dias difíceis da tua vida. Quantas pessoas desistem porque tudo está indo mal? Ou quantos desistem porque as coisas melhoram? Irmão, não desiste porque melhoram e nem porque pioram. Fique firme na promessa do Senhor, porque aquele que prometeu, Ele jurou por si mesmo que Ele há de fazer o que Ele prometeu. Então eu posso me escorar. Essa é a âncora que eu tenho, que a Bíblia diz aqui no versículo que lemos. Olha só, versículo 18: para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós os povos que pomos no Senhor o refúgio, em reter a esperança que nos está proposta, a qual
temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então eu aprendi, eu tenho lá um sacerdote vivo, eu tenho lá, onde que ele penetrou, lá no Santo dos Santos, está um sacerdote vivo. E a minha confiança é que ele está lá, olhando por mim, olhando por você, intercedendo por nós, e de pé, esperando-nos. Irmão, quantas vezes você tem ajudado aquele que tem te esforçado para que você fique firme com o Senhor? Quantas vezes você tem procurado sondar, como diz em Gálatas 6:6, reparta de boa mente com aqueles que te instruem, seja leal, nós já mostramos. Você quer que a nossa vida não pode virar um jornal dizendo para o mundo para nos orgulhar de desprezar coisas, mas pelo menos aqueles que nos conhecem têm que olhar para nós e ver que se nós não temos, é porque o dia que tivéssemos possibilidade de ter, nós repartimos o que tínhamos. Quantas vezes deixávamos de ter alguma coisa e junto com a minha família sentávamos para suprir outra? Qual que era a prioridade? Acreditar na palavra do que nós lemos ali. Aquele que estende a mão ao próximo, ele está honrando o Senhor. Será que você pode ser justo de acreditar que quando você está estendendo a mão, não encolha, porque todos os egoístas pensam da mesma forma? Por isso é que nós temos que obter graça no coração de sermos justos com Deus. Falhos todos nós somos, mas injusto com o caminho, nunca. Ser injusto com o caminho é quando você, ao invés de abençoar aqueles que vão no caminho, que precisam da tua ajuda, você olha para você, como eu disse, aí você preocupa-se o que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai ter, e se te sobrar, você faz alguma coisa. Mas quando você entende que se você estender a mão daqueles que Deus envia, você não está enviando a mão a Ele, mas você está enviando a sua mão àquele que o enviou. E quando você tira dele, você não está tirando daquele que está caminhando, porque Deus de outra parte fará vir socorro, mas você está deixando de servir aquele que te levantou para servir aquele que foi enviado. Irmãos, igreja é um companheirismo. Igreja quer dizer um conjunto de pessoas que se respeitam, que se amam, que se cobram, mas que se amam e que seja grato. Porque se você for uma pessoa grata, certamente você vai aprender os valores mais importantes da vida. Gratidão. Principalmente, por que você acha que, como eu disse, que eu estava evangelizando o Senhor, eu falei para ele, se eu hoje não sou quem eu era, primeiro eu me senti injustiçado. Eu tinha um sonho desde criança, desde menininho. Eu via aqueles filmes de bárbaro, né, que passava muito antigamente, passava muito filme de bárbaros, né? Os mais velhos sabem que filme era esses, né? Aqueles bárbaros, aqueles homens fortão que defendiam o vilarejo, aquela coisa. E eu magrinho, coitado, era uma coisinha, uma finura. Eu era igualzinho o Joazinho aí, ó, sai correndo atrás de carro, tenta ser Homem-Aranha. Eu ficava daquele jeito, pensava em ser alguém. Mas sempre que eu pensava para proteger aquelas pessoas dessas pessoas más, desde pititim. E quando Deus permitiu acontecer algumas coisas na minha vida, eu fiquei sempre olhando para mim. Por que algumas coisas Deus alimenta na nossa vida e nos tira algumas esperanças que existem em nós? Mas quando Deus me mostrou que ser forte não está no físico, mas está em acreditar nele, as coisas mudou meu coração. E eu vi que não se luta com arma e não se luta com braço,
mas que se lutam com fé, como Daniel, que não deixou de servir ao Senhor, não deixou de ser honesto a Deus, quando podia ganhar muito mais no mundo ao desonrar o Senhor, mas ele preferiu perder sua vida e o mundo do que se render a deixar de adorar aquele que tanto o amou. Eu vi um vídeo, até eu postei isso no Face, no grupo lá da igreja. E esse vídeo é de alguns anos atrás, lá na Índia, acho que, se eu não me engano, uns 4 anos atrás. Os cristãos sendo mortos. Eles estavam assentados, era uma família, uma senhora, um senhor e mais uns outros jovens, assentados à beira do barranco. Eles fizeram uma cova, tipo quando vai assar alguma coisa, e começaram a bater. E bater. E bater. Cada bordoada que dava, parece que eu estava sentindo, irmão, como se fosse em mim. E o que diz a palavra? Aqui no versículo, ou no capítulo 10 de Hebreus, abre para nós, por favor. Se sentir. E eu comecei a sentir cada varada. Eles levando varadas e varadas e varadas e varadas e varadas. Aqueles homens burdoando e burdoando eles, e eles assentados. A única coisa que eles faziam era isso. E o que me chamou mais atenção foi quando o Senhor, eles lançaram aquele homem no meio da lareira, e eles começaram a pegar galhos e jogarem por cima deles, e pôs fogo. E o Senhor assentado no chão, cara, e o fogo queimando as suas pernas. Ele não se levantou, ele não fugiu, ele não arredou. E o fogo começou a queimá-los. A senhora levantou-se para sair. Eles cataram, pulou com os 2 pés e lançou ela no fogo. O outro que já tinha morrido, ele pegou e tacou no meio daquela chama mais alta. E o Senhor assentado veio tombando devagarzinho e pegando fogo e tombando sem sequer reagir. Ele é meu irmão. É por causa daquilo que eu não desisto de ser quem sou. É por causa desses homens que eu encho de orgulho de ser de Cristo. É por causa dessas pessoas. Versículo 30. Olha só. Ora, nós conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, é isso, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, como aqueles caras, essa família estava, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos como participante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Será que você, por causa dessas coisinhas, você tem deixado de participar com aqueles que são nossos irmãos? Você acha que o sangue do próprio Senhor, como daquelas pessoas que morreram no passado, até hoje, o que me estimula são esses? Por isso eu disse para os irmãos, eu parei de mexer com algumas coisas. Alguns irmãos pedem: pastor, ora por mim. Eu me calo. Pastor, eu me calo. Eu gostaria que você conhecesse esses irmãos, para você parar de lamentar da tua vida e de murmurar, porque se você ler 1 Coríntios 10, vai ver que Deus destruiu as pessoas porque murmuraram e queixaram-se de carne, cebola, queixaram que não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Irmão, que me tire tudo, que me tire minha vida, que me tire tudo que quiserem, mas minha esperança é estar aqui, porque eu acredito naquilo que está lá.
Tem promessa superior, patrimônio superior e durável, promessa que nunca vai se acabar. Quando entrar no reino de Deus, primeira coisa que nós não vamos ser traídos, humilhados nunca mais, traídos nunca mais. Nunca mais você vai sofrer esse tipo de afronta, nunca mais ninguém vai tirar nada de você, nunca mais. Lá sim é bênção, porque lá você terá paz. Então quando a promessa de Deus vem para nós, ela não vem aceita Jesus para você melhorar a tua vida aqui, não. Ela vem aceita Jesus para você ser homem, para você ser uma mulher firme e que acredita num Deus imutável, que promete para você uma bênção que é superior a qualquer coisa que nós podemos ter aqui. Será que você é capaz de abandonar o que você tem por coisas superiores? Então acredita num Deus imutável, que não muda, e que as suas promessas são garantidas, que aquele que diz, nós temos que acreditar. Se você vive pela fé, você tem que acreditar que elas são invisíveis, mas são reais. Esse novo céu existe, essa nova terra existe, este lugar existe, e é por isso que eu não desisto de continuar pregando, para que aqueles que crerem continuem na caminhada. E não desista, não desista. Você errou, levanta-te, peça perdão ao Senhor, tenha temor e não erre de novo. Você falhou, peça perdão ao Senhor. Nós erramos, vê Davi, Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro. Ele não conseguia, sabe, ele via as mulheres, pecavam, ele olhava o reino, se gloriavam, até o dia que ele cansou. Senhor, tem misericórdia de mim, olha quem eu sou, eu não consigo nem me dominar, mas tem misericórdia de mim, não me retire o teu Espírito Santo, não retire o temor da minha vida, não retire. Não é porque eu errei que eu tenho que continuar errando. Irmãos, estão aqui, a Bíblia é recheada de coisas que possam nos beneficiar, e uma delas é nós acreditarmos nisso. Eu fui abandonado por muitos amigos, mas nunca abandonei ninguém, porque aqueles que estiveram no caminho, seja quem for, terá sempre o meu apoio, terá sempre o meu tudo, a minha vida. Se eu encontrar pessoas que andam no caminho, o que eu tiver é dele, inclusive a minha vida, porque o amigo dá vida para o seu amigo. Por isso é que eu falei, tem coisas melhores para mim buscar do que as coisas aqui, que possa me alegrar por um período de tempo, porque eu não sei. Eu quero lembrar a vocês, irmãos, só para que algum daqui que talvez pense nessas fraquezas tenha um pouco mais de temor. Há alguns anos atrás, talvez máximo nem de 10 anos para cá, teve um senhor que acertou na loteria esportiva, ou na Mega Sena, não me lembro, e ganhou muito dinheiro. E com muito dinheiro, isso aqui foi no Brasil, viu, irmãos? Ganhou muito dinheiro e comprou um jatinho, pôs toda a sua família e foi passear, e o jatinho caiu, morreu todo mundo. Lembre-se que essas coisas não têm valor nenhum, porque o maior valor é quando você consegue levar a tua família não à morte, mas à vida. E nós podemos dar o exemplo de quem nós somos para a nossa família. Nós podemos mostrar para a nossa família quem nós somos. Eu não nego o meu Senhor e nem minha atividade para os meus filhos, mas mostro para meus filhos o poder do perdão, do amor, da misericórdia. Mostro que sou homem, falho, iro. Também sou homem, mas logo me arrependo, porque sei que Deus quer de mim mudanças e perfeições, porque então estou na caminhada para mudar a minha vida. Essa caminhada é o lugar de Deus tratar e aperfeiçoar a minha vida até aquele grande dia. Vai depender muito, irmãos, de que você acredita. Você pode ser um religioso e sentar numa cadeira e achar que louvar o Senhor é suficiente. Você pode vir a um culto, a um lugar de adoração, e você pode achar que é suficiente. Mas o dia que você encontrar um povo que se alegra com a salvação, não só a alegria da salvação para dizer glória a Deus, eu tenho Jesus, não. Aquele que estará contigo na caminhada, na lágrima,
mas também na alegria. Como diz em Romanos 9, aquele que se assentará com você, dividirá o pão assentado, preocupará com a tua vida e com a tua caminhada. E é isso que nós precisamos, de pessoas de coragem, porque pessoas que é motivada a buscar os seus próprios interesses, nós estamos cheios, e por causa disso Deus me tirou de lá para me ser testemunha vivo e andar nas pisadas. E até aqui Deus tem me sustentado, porque meus filhos, quando Deus me chamou para isso, eles eram pequenos, estão todos grandes e uma até casada. Já tenho até netos. Eu não tenho nada aqui e nem quero. Se isso trocar entre o que eu tiver, para que você olhe para lá e eu tenha alguma coisa, a última coisa que eu fiz de benefício para mim é um fogão de lenha, que eu tenho o maior orgulho de exibir lá. Sabe para quê? Para poupar o gás que está muito caro, para evitar mais desperdício. É a única coisa. E glória a Deus, está sendo uma bênção. E é isso. Você tem que se orgulhar, não pela aparência que se expõe para aquilo que Deus conhece, que está lá dentro do teu coração, que só Ele e você sabe. Está aqui, ó. É aqui dentro, meu irmão, que tem que ser puro, porque sepulcro caiado está cheio. Mas uma coisa eu te garanto: se você honrar o Senhor, a promessa está lá. Deus te dará com maior prazer. A Bíblia diz para nós, em 2 Pedro, capítulo 1, que a porta do céu se abre. O reino do céu, sabe o que a porta faz para você? Você lembra o que diz os salmos que nós cantamos, se não me engano, 127 ou 27, os irmãos me ajudam aí, que diz assim: ó portais eterno. O que diz para quando o Senhor vem chegando lá? Levanta, porque Ele era tão grande que a porta teve que se arreganhar. E sabe o que diz a Bíblia lá em 2 Pedro? Quando você reveste da vida de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, a porta do reino, ela começa a se alarguear quando você vem chegando. Se ela é assim, ela vai se alargueando para você. Sabe por quê? Porque vem ali um cidadão digno do reino de Deus, que o mundo não pode tê-lo, que o mundo não pode obtê-lo. Irmão, não preocupem se o mundo te despreze, se as pessoas te desprezem. Se preocupe se você ainda continua sendo um bênção, porque só os que perseveram até o fim não desistem. Era isso que o escritor de Hebreus estava falando para eles. Continue no mesmo caminho, continue servindo, porque o diabo naquela época já afastavam ele dos apóstolos e já não queria que eles mais o ouvissem, porque os pregadores dessa teoria da prosperidade já também estavam lá na época. Esses pastores da pregação desse século presente já estavam naquela época. E sabe qual era o objetivo único? Não ouça, não ouça, não ouça. Sabe para quê? Para folgar a tua alma no pecado, na avareza, para que você se plante aqui, caminho de Caim. Se plante aqui. Cuidado, irmãos. Balaão semeou esse poder, começado com Caim. E agora a força dele está nesses líderes que Paulo chama de falsos apóstolos. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe, porque uma coisa é básica: eles nunca vão deixar de estar perto de você, mesmo sentado ao lado de você. Nunca. Eles vão estar lá, sentadinho ao teu lado. Mas lembre, levanta-te. Não importa se talvez ser humilhado, não importa o que eles pensem de você, importa é que você está mirando para algo que é durável. Na minha Bíblia diz permanente, porque aqui até o teu carro passa de fase. Ele muda e perde o seu valor, a casa, os bens, qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que aquele que ajunta tesouro no reino do céu, lá estará seguro para sempre. Ladrão não entra, nunca mais você será roubado ou saqueado. Então ajunte esse tesouro, esse valor na tua vida. Se você acredita no chamado, por isso que eu tenho dito aos irmãos, não sei se os irmãos entenderam, eu sei que muitas pessoas, a gente sofre
com esse detalhe das pessoas ter vergonha ainda. Você acredita que tem pessoas que têm vergonha da gente? É verdade. Se você publica, ele acredita em você, ele assenta com você aqui, ele come com você, mas ele não posta o que você prega. Sabe por quê? Porque ele não quer comunhão contigo naquela palavra. Ele gosta de você por alguma coisa, mas não comunga com você aquela mesma palavra que você prega. Sabiam disso, irmãos? Mas é a verdade. Porque aqueles que comungam não têm vergonha de compartilhar. Eu fico vendo pessoas, quantas mil compartilhações de palhaçada, sem sequer alguém valorizar que enquanto você está ecoando essa verdade, as pessoas vão aumentando o número e possibilidade de pessoas ouvir através daqueles que eu não conheço, mas você conhece. Mas graças a Deus, Deus tem colocado pessoas de fora para fazer isso. Isso é bom. Bom que Deus não vai deixar a gente nunca desamparado. Mas gostaria de dizer para os irmãos que eu ficaria feliz de estar sentado com pessoas que nós carregássemos junto o mesmo fardo um dos outros, de verdade. Não importa a fraqueza, não importa, as pessoas podem olhar para as nossas falhas, mas nunca deixe de olhar. A única coisa que não pode falhar na vida de um cristão é aqui, ó. Você não pode distorcer nem torcer isso aqui, ó. Você não pode acrescentar e nem tirar do que está escrito em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos várias apresentações. Eu gostaria de dizer para os pais que nos visitam nesta noite. Está aqui os pais do Wallace. Deixa eu ver quantos pais tem aqui. Levanta a mão. Lá está. Esse senhor é pai de quem? Sim. Do lado do Lucas aí. Ah, tio? Tio. Você é mãe do... Mãe, irmã? Mãe? É mesmo? Jovem. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Tem mais algumas mães que nos visitam? Deixa eu ver. Pais? Não, né? Ali, do Wallace lá, né? Almeida. O Senhor ali. Glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês que nos visitam hoje, e aqueles até mesmo que já nos visitou várias vezes. Talvez alguma pessoa pergunte assim, olha, por que deixar isso? Por que sair da minha religião? Ou por que mudar de alguma coisa? Sempre as pessoas perguntam, por que eu tenho que mudar de religião? Irmão, se for para você mudar de religião, nunca mude. Nunca mude se for para deixar de religião. Nunca mude. Porque religião nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Religião não vai mudar você. Você tem que olhar o que você está ouvindo. Se está... Eu quero alertar até os irmãos que são católicos, que estão aqui, as pessoas que estão aqui que são católicos. Um padre diz assim, você pode procurar, vou procurar o nome dele, vou pegar tudo direitinho, passar para vocês o que ele disse, mostraria, pediria para os filhos dos irmãos passassem para os seus pais isso. Ele diz assim que a igreja está acima da Bíblia. Nunca estará. E nunca pode estar. Porque se um dia eu estiver acima da Bíblia, a Bíblia não interessa. O que interessa é o que eu falo. Entendeu? Mas eu quero dizer para você, se qualquer pastor, homem, dizer que ele está acima da palavra de Deus, ele é um incrédulo. Nunca conheceu a Deus de verdade. Porque só está prestando um desserviço. Porque tudo que eu falar, a Bíblia diz para mim falar segundo a palavra de Deus. Então, se eu falar de mim mesmo, a Bíblia diz que eu sou um anátema, maldito. Então, se há alguma coisa que eu tenho que trazer para vocês, é o que a Bíblia nos ensina. Então, uma daquelas para os irmãos estar aqui. Quando alguém te chamar, você vem para te beneficiar, mudar teu casamento, a tua vida, tua saúde, parar com vício, você fala assim, eu preciso e busco algo melhor. Porque para isso, não preciso disso. Vou ser sincero para os irmãos. Eu conheço várias pessoas que com tratamento médico, várias pessoas que às vezes por si mesmo falam assim, eu vou tomar vergonha na cara, vou parar com isso, com aquilo e para. Mas nenhum homem pode se salvar ou entrar no reino de Deus sem Cristo. Então, se você quiser um dia ter essas promessas sobre a tua vida, é só por meio de Cristo Jesus e da tua fé nessa verdade. Aí você tem esse benefício. Aí vale a pena você mudar a tua vida. E é por causa disso que você vai parar de prostituir, de beber, de um monte de coisa que desagrada o Senhor, porque você quer estar lá no reino de Deus. Você quer estar lá.
Agora, se você quiser vir beneficiar de igreja, de cristão, de coisas, se é assim, eu vou dizer para você, para. Isso aí você pode ser lá fora. É muito mais fácil você vencer lá fora do que dentro da igreja. Porque aqui dentro você vai ter cheio de problema. Lá fora você pode fazer um monte de coisa. Mas aqui dentro, para quem quer seguir o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é por causa disso que nós precisamos de Cristo. Não é por causa de beber, não é por causa disso e daquilo. Somos beneficiados? Somos. Mas por causa dessas coisas eu sinto força para deixar aquilo que desagrada o Senhor. Por causa disso, se você me chamar, se eu ver que tem alguma coisa me atrapalhando, eu deixo, porque a Bíblia diz, se alguma coisa te embaraça, deixa o que te embaraça, deixa o pecado que estou de perto te embaraça, e siga para frente, para a carreira perfeita. Mostra para as pessoas, mostra que você crê nessa verdade, abandonando essas coisas, e deixando Deus te abençoar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor em nome